Alguns fenômenos acontecem e no mínimo deixam a gente de orelha erguida. Imagina estar andando por aí e simplesmente dar de cara com uma pessoa que parece estar possuída. Ou então ver algo que aparenta ser uma alma penada saindo do cemitério, que não é nem de perto o melhor lugar pra se ver uma coisa dessas, né? Embora esses sejam casos isolados, provavelmente você já viu algo que parece de outro mundo, certo? E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns registros bizarros que poucos têm coragem de ver. E se você conseguiu ver até o final, comenta quando terminar esse vídeo, tá? Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O primeiro vídeo da lista é muito curto, mas ao mesmo tempo é muito autoexplicativo também. Nele temos uma rua onde um caminhão está bloqueando a passagem de outro que vem subindo em seguida. Eles não conseguiram entrar em contato com o dono do caminhão, porém o problema é instantaneamente resolvido por um super-humano que aparece sozinho e move toda a traseira do caminhão, que pesa facilmente algumas toneladas, né? No vídeo podemos ver ele nitidamente levantando as rodas do caminhão do chão e o arrastando para o outro lado, como se fosse feito de isopor, família. Aliás, muitas pessoas ao ver esse vídeo alegaram que seria exatamente isso, um caminhão gigante, porém falso. Mas há aqueles que digam que seres humanos existem de verdade, só estão meio reclusos e não é muito bem como o X-Men por aí, né? Só que bom, quem é que duvida de uma pessoa extremamente forte? Até porque a gente nunca viu, então dá pra duvidar. Mas na dúvida, eu vou falar pra vocês. Pode ser que existam, viu? Se você teve alguma fase quando criança de ter medo de bonecos depois de ter visto o filme do Chuck, vai sentir de novo esse sentimento depois de saber que ele foi baseado em uma história real. Tudo aconteceu no início do século 20 em uma família que, por ser bastante rica, tinha algumas empregadas. E motivados por uma arrogância sem tamanho, humilhava todas essas empregadas. Mas aí eles tiveram o azar de maltratar uma empregada que entendia tudo sobre magia negra. E aí, como vingança pelos maus tratos, ela presenteou o filho deles com um boneco de voodoo. O boneco, que não se chamava Chuck, mas sim Robert, começou então a ser motivo de suspeita pra todo mundo. Isso porque o boneco era constantemente encontrado em pé, observando as pessoas. Trocava de lugar sozinho e, pior ainda, para vocês terem noção, o garoto era encontrado conversando com Robert da seguinte maneira. O menino perguntava alguma coisa pro boneco e aí logo em seguida ele mesmo se respondia, só que com outra voz. Ou seja, era como se o espírito do boneco ou algo do tipo tivesse meio que tomando conta do garoto e ele tivesse com uma dupla personalidade quando ele estava junto com o brinquedo. No final das contas, a família assustada trancou Robert em um quarto e o deixou lá para sempre, embora os vizinhos sempre relatavam ver e ouvir o boneco rindo e andando pelo quarto. E bom, a coisa só foi mudar depois que a casa trocou de dono, porque a filha dos novos donos se sentia frequentemente ameaçada por ele. E aí finalmente colocaram um boneco em um museu na Flórida, bem trancadinho. Eu só não sei que influência ele vai ter no museu, porque bom, uma noite no museu tá aí pra provar que tudo pode acontecer, né? Um casal que tinha finalmente conseguido realizar seu sonho de comprar uma casa em uma região mais rural, acabou se arrependendo da escolha logo nos primeiros meses. Isso porque, nos primeiros dias de mudança, uma das coisas que o casal fez de cara foi a construção de uma hortinha, onde eles pretendiam cortar custos com vegetais e garantir também que estariam comendo legumes realmente mais naturais e frescos, né? Entretanto, depois de 2 meses, quando alguns dos frutos do seu trabalho já estavam se desenvolvendo para a colheita, algo terrível aconteceu. Um animal selvagem começou a invadir a propriedade para comer as suas verduras e legumes. Inicialmente, eles imaginavam que não era nada demais, tentando instalar ali uma cerca baixa que não deu muito certo. Depois indo para uma cerca alta, que também não deu certo. Sua última tentativa foi cercar todo o espaço, porém quando ele chegou no dia seguinte, viu a cerca de metal toda retorcida, indicando que o animal simplesmente arrombou sem pensar 2 vezes. Imaginando ali que uma criatura precisaria de muita força para realizar
esse feito, o casal ficou preocupado, chamando as autoridades locais, que pediu para que eles tentassem fazer um registro do animal, para que eles saibam se enviam uma equipe de caçadores ou de biólogos, né? Caso o animal em questão estivesse numa lista de ameaça em extinção. Eles disseram, no entanto, que isso não era estritamente necessário, porque mandaram uma equipe para avaliar o caso de toda forma. Mas bom, a filmagem aceleraria o processo consideravelmente para uma equipe vir até o local. Durante a noite, o casal então ouviu mais alguns barulhos no quintal e percebeu que aquele era o momento exato de registrar essa criatura. Bom, a filmagem definitivamente não revelou um animal normal. Ao se aproximar do seu rosto, podemos ver que a criatura lembra algo como um rato, mas não necessariamente parecido, sendo algo bem monstruoso e o pior de tudo, gigante. As autoridades foram enviadas para o local, porém não conseguiram rastrear a criatura. O casal decidiu então que eles iriam desistir da horta por algum tempo e tentar deixar a sua casa mais segura. Quando se fala de interferência de sobrenatural na eletricidade, a primeira coisa que vem na cabeça é o fenômeno mais conhecido por nós, né? O famoso poltergeist. Mas a verdade é que a gente sabe bem pouco sobre essas coisas extremas que podem acontecer quando uma concentração de energia muito grande está em jogo. E um dos casos que melhor exemplificam isso foi o registro retirado de uma câmera de segurança, onde uma criatura indefinida escala um poste de luz de uma maneira que nenhum ser humano em condições normais conseguiria fazer. E o pior de tudo é que ele está claramente tomada por essa energia, já que a luz chega a ser transbordar ali pelo seu próprio corpo, família. Imagina que louco. Os olhos também estão brilhando e, vamos combinar, tá subindo num poste. Não é uma coisa muito normal. Agora, existem muitas informações através dessa foto que diz que esse ser estava subindo no poste atrás de mais eletricidade. Seria alguma criatura que nós não conhecemos? Ou uma pessoa que estivesse em alguma situação complicada? Vai entender, né? Eu sei que eu acabei lendo que poderia ser uma pessoa movida até a eletricidade de uma forma que nós ainda não conhecemos, mas já existe e já tá sendo estudado, viu? Não tô dando spoiler não, mas alguma coisa vai vir futuramente aí, talvez? Vai saber, né, Thiago? Certo dia, uma mulher foi encontrada sem vida em um balanço de um parque infantil em Minnesota, nos Estados Unidos. Esse foi um caso bem famoso na época. Isso porque a mulher estava ali repleta de marcas e runas e havia indícios claros de violência, mostrando que ela provavelmente havia sido assassinada ou até mesmo utilizada em algum ritual. Infelizmente, o seu caso nunca encontrou respostas, com ninguém sabendo exatamente o que foi feito com ela e muito menos quem foi que fez isso. Porém, o local do incidente se tornou muito famoso. Digo, não eram os pais que levavam seus filhos lá que simplesmente pararam de frequentar o local por razões óbvias, mas pelas pessoas que se interessavam por casos de atividades paranormais. Desde o início, esse evento já estava sendo observado por essa galera, uma vez que a vítima apresentava indícios de ter sido usada em um ritual. Porém, o que realmente confirmou a sua lenda foram os relatos das pessoas. Como os pais da região pararam de deixar os seus filhos irem para o parque, ele ficou totalmente abandonado, mas mesmo assim, diversos moradores passaram a comentar de ter visto os balanços brincando por conta própria, até mesmo em tardes em que não havia um vento suficiente para fazer eles se mexerem. Em um vídeo temos um relato que foi publicado por um usuário do TikTok que mostra os balanços ali indo realmente alto e rápido, algo que dificilmente seria feito por vento, né? Uma coisa é certa, quem acredita nisso, acredita que um espírito estava nesse local. Uma profissão que deve ser extremamente bizarra pra quem é do tipo de pessoa, né, cagona, assim como eu, é caçador noturno. Esses caras saem no meio da madrugada pra caçar animais específicos no meio da floresta, e só saem de madrugada também, então os caras têm que estar no mesmo horário. E não é à toa que a maioria deles sempre tem alguma história cabulosa pra contar. E como de costume, certo dia, um desses caçadores que preferiu não se identificar, foi pra uma dessas florestas normalmente, ali como fazia de costume, e aproveitou pra tirar fotos dos alces que ele iria caçar depois. O problema é que tinha muito mais do que animais na fotografia. Além deles, apareceu uma pequena menina vestida com um vestido branco e segurando alguma espécie de brinquedo. Coisa nada comum para uma floresta de madrugada, né? No meio ainda mais de animais selvagens, e bem parece que esses animais não estavam preocupados com a presença dela ali. Seria um espírito? Ou seria um ser que habita as florestas e tem uma forma humanoide que a gente não sabe explicar? Fica pra próxima, né?
Nesse vídeo temos imagens bem reveladoras, viu? Nela alguma coisa passa pela câmera de segurança de um parque, porém a criatura é nitidamente grande e estranha, não tendo um formato ali que pareça um humano de verdade. O que dificulta muito a sua identificação são as interferências, onde a filmagem sofre ali com diversos glitches e bugs exatamente no local em que a criatura se encontra. Algumas pessoas alegam que essa interferência foi causada pelas ondas eletromagnéticas que a criatura mística poderia estar emitindo. O ser nunca foi identificado, restando ali apenas as filmagens pra gente especular em cima. A minha maior dúvida nisso é: será que eles teriam coragem de voltar a trabalhar nesse lugar depois disso? Aliás, deixa nos comentários se você teria coragem de continuar trabalhando ali, né? O Círculo da Morte é provavelmente um dos fenômenos naturais mais bizarros que existem no mundo. Ele acontece com uma série de animais, mas é visto principalmente em insetos. Um Círculo da Morte é marcado pelo processo em que um grupo de animais começa a andar sem rumo em círculo perfeito ao redor da área em questão. Eles começam em pequenos bandos, que eventualmente vão atraindo mais e mais animais, até que uma roda gigantesca de seres andando em círculos pode ser vista, e meio que não tem fim, viu? Vendo de fora, assim, por cima, até parece que todos os animais envolvidos estão seguindo o da frente, né? Porém, como estão andando em círculo, o que está na frente do primeiro é o último. Então, quem guia todos os demais está seguindo o final da fila. Isso faz com que eles fiquem em um círculo infinito, onde em muitas espécies acaba quando eles se cansam. Porém, em alguns casos, o círculo só tem um resultado: a morte de todos os envolvidos. Esse fenômeno é mais comumente visto em formigas, que ficam andando em círculos até toda a energia do seu corpo esgotar e elas falecem. Até hoje não existe uma explicação científica clara para razões ali e circunstâncias desse fenômeno, fazendo dele ainda um mistério que não foi revelado. No entanto, a explicação mais plausível para esse fenômeno é o comportamento de manada, uma ação feita em grupo de animais que passam a seguir os demais sem entender muito bem o que está acontecendo. Animais como cabeças de gado, em muitos casos, podem se colocar em um comportamento de manada que faz dezenas deles se jogar do penhasco. Basta que o primeiro não veja a queda e vá com tudo, os demais vão indo também. Meus queridos, e ultimamente muitos vídeos disso começaram a surgir pela internet, né? E bom, tá aí uma explicação, mas ao mesmo tempo sem explicação. Existem relatos dessas criaturas em vários cantos do Brasil, da região norte ao sul, mas os principais avistamentos e os lugares onde as pessoas têm uma explicação mais elaborada para sua existência são o interior de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Se trata de um ser muito magro, sempre avistado dentro ou em muros de cemitérios, que é sempre retratado com uma cara de desespero e meio que pedindo até socorro. Já conseguiram até tirar a foto dele, mas o bicho não se parece nada com o que a gente conhece, e já é tão comum ver ele nessas regiões que se criou até uma lenda. Dizem que se tratava de um rapaz de uma família muito rica que maltratava os pais e só vivia na noitada, nas baladas da vida, enfim, né? Os pais preocupados, coitado, né? E numa dessas noites de curtição teria contraído uma doença seríssima que fez ele ficar muito magro e dependente de ajuda. E aí, teoricamente, nem os céus nem o inferno teriam aceitado o rapaz, e ele ficou condenado a ficar pra sempre aqui na Terra, e por isso ficava vagando nos cemitérios com a cara de quem está pedindo socorro. E bom, provavelmente essa história não passa de uma lenda urbana, mas a criatura realmente existe, e até hoje ninguém soube uma explicação realmente para o que é essa criatura. Faz o seguinte, você aí que tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? Eu sei que a família tem criatividade e vai sair histórias muito loucas. Um vídeo muito intrigante se tornou viral no TikTok. O seu autor diz que havia acabado de comprar um celular com uma câmera que possui um zoom super potente e decidiu testar ela. Porém, ele acabou notando que havia alguma coisa parada, flutuando no ar em uma altura absurda logo acima da casa dele. O objeto pode ser visto nitidamente na câmera, onde ele imagina que poderia ser um OVNI ou quem sabe até mesmo um alienígena. Bom, se não for nada disso, a única coisa que isso poderia seria um drone bem diferentão, né? Que também poderia ser considerado um OVNI por ser um objeto voador não identificado. Até porque não parece muito com algo que a gente conhece, né?
Um rapaz que estava voltando para casa por volta da meia-noite, vindo do seu curso noturno da faculdade, e pelo caminho ele passava por uma igreja local, onde nunca tinha visto algo de anormal acontecer na região. Porém, naquele dia ele encontrou duas pessoas malucas, pelo menos isso foi o que ele achou que fosse no início, né? Imaginando que isso daria um bom viral para suas redes sociais, o rapaz puxou seu celular e começou a gravar as duas pessoas que estão paradas em frente à igreja olhando para ele. Isso não seria algo anormal, porém os dois pareciam estar vestindo grandes capas pretas e usando algo em sua cabeça que parece até ser um chifre demoníaco, né? Ele imaginou que seria ali duas pessoas fantasiadas tentando assustar alguém que estava passando pela região, mas no momento em que um carro passa por elas, as duas entidades desaparecem. O rapaz fica imediatamente assustado com isso, e com razão, né? Já que ou as duas pessoas são ninjas, ou o que estava encarando ele na frente da igreja não eram pessoas humanas. Lá na Inglaterra, em um trecho bem pequeno e específico da estrada chamada Old Now Road, existe uma quantidade surpreendente de acidentes sem explicação alguma. Bom, pelo menos sem explicação para as autoridades, que não aceitam os relatos dos próprios motoristas que dirigem no local ali, sempre relatando que, digamos que, bom, existe uma parada assustadora lá, essa é a verdade. O que acontece é que a maioria das pessoas que sofrem acidentes de carro nesse lugar disseram que tudo aconteceu porque enquanto eles estavam dirigindo, viram uma menina no meio da estrada, vestindo roupas bem antigas, comuns da época vitoriana. E aí, obviamente, né, eles tentam parar o carro bruscamente pra ajudar, e adivinha, obviamente não tinha mais ninguém lá. E aí acontecia algum acidente, porque alguém parava bruscamente o carro, ou então outra pessoa batia num carro parado que tava lá. Família, as autoridades não acreditam, mas eu vou ser sincero com vocês, tem minhas purguinhas atrás da orelha, né? Um homem acordou pela manhã com algumas notificações no seu sistema de segurança, indicando que havia rolado um movimento no meio da noite e disparou o modo da gravação do seu sistema. Sabe quando tem aquelas câmeras ali com um sensor e algum movimento acontece e a câmera começa a gravar em seguida? Mais ou menos isso. Ao notar essas notificações, ele comentou com a esposa que iria verificar, e foi nessa hora que ela revelou que no meio da madrugada alguém apareceu e tocou a campainha várias vezes. Ela demorou para reagir. Enquanto descia as escadas, a pessoa ficou impaciente e começou a dar umas batidas bem fortes na porta. Ao chegar lá, a mulher olhou pelo vidro da janela e percebeu que não havia ninguém, imaginando que a pessoa ou teria cansado e ido embora, ou ela mesma tinha sonhado com tudo aquilo e ouviu as batidas por estar meio que sonâmbula no meio da madrugada, sabe, meio acordado, meio dormindo, enfim. O marido, por outro lado, não ouviu absolutamente nada, mas isso não era surpresa para os dois, já que ele é conhecido ali entre o casal por ter um sono muito pesado, difícil de acordar, com ele chegando a brincar que ele não perceberia nem um terremoto se estivesse dormindo. Quando foi verificar o sistema de segurança, percebeu que o horário ali batia mais ou menos com o que a mulher descreveu ter acontecido isso. O vídeo registrado pela câmera tinha ao todo 15 minutos, porém na sua rede social ela publicou o trecho que realmente importava. A frente da sua casa está totalmente vazia quando a câmera aciona, porém do nada um vulto aparece nas imagens bem no local onde se encontra a campainha deles. A entidade surge por alguns instantes, desaparecendo e aparecendo novamente, como se ela existisse e não existisse ao mesmo tempo, de acordo com a sua vontade. As pessoas na internet afirmaram que o casal teria sido visitado por um fantasma que quis perturbar o seu sono pregando uma peça, enquanto outros alegam que o casal está de má fé e que o vídeo teria sido editado, era uma farsa. Mas e você? O que é que você acha, hein? Você já imaginou que um simples número de celular pode ser alguma coisa amaldiçoada? Acho que podemos dizer isso. Bom, família, eu não faço ideia de como isso pode funcionar, mas o fato é que uma linha específica foi cancelada sem maiores explicações. Isso depois de todos os seus proprietários simplesmente falecerem por causa de coisas estranhas acontecerem, e acontecerem o tempo todo, viu? Entre essas pessoas estão o CEO da própria empresa telefônica que era dono dessa linha, a Mobitel, que foi o primeiro a ir embora
embora ainda relativamente jovem, com 48 anos. Depois disso, o número foi para um chefão da máfia da Bulgária, que também foi dessa pra melhor quando ele tinha uns 31 anos de idade. Super novo também, né? E aí, com tantas coincidências estranhas, a empresa finalmente cancelou o tal número, dizendo que não queria falar muito sobre os casos, só queria cancelar mesmo. Não sei vocês, mas tem um cheiro estranho no ar, não tem? De enxofre, talvez? Casos estranhos começaram a acontecer na casa de uma família na região rural do Rio Grande do Sul. Eles começaram a relatar que ouviam gente jogando pedras na casa e batendo forte na porta. E quando iam atender, ouviam a pessoa só correr, do nada. E isso foi acontecendo com uma frequência cada vez maior, em que as pedras batiam com força no telhado e incrivelmente não perfuravam a telha. Foi quando a família, sem saber o que fazer, chamou o reforço da polícia. Afinal, imagina o medo que eles deviam estar sentindo de ser algum ladrão ou alguém, sei lá, só tentando agir de má fé, invadir a casa, vai saber, né? E o mais bizarro é que a polícia foi lá e eles mesmos confirmaram ver as pedras sendo tacadas, sem que ninguém estivesse visivelmente fazendo isso. Com o tempo a coisa começou a ficar mais estranha. Além das pedras, os móveis também caíam, e a filha mais velha começou a apresentar um comportamento estranho. Falava com outra voz, Subia pela parede, e em uma situação ela começou a correr pelo telhado até ser tacada e fazer um buraco enorme na telha. Depois disso, resolveram assumir que a família estava passando por um caso de poltergeist, e foi realizado um exorcismo na filha mais velha, e segundo o padre, o espírito dizia querer a casa de volta. No final das contas, a própria família não aguentou e demoliu a casa, e recebeu ajuda da assistência social, mas até hoje o caso permanece sem respostas, digamos que definitivas. Esse vídeo acabou, mas você pode continuar me assistindo clicando em um vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá, hein?